Oi, minha gente. Vamos estudar análise combinatória? Vamos? Olha a minha cara de felicidade. Por quê? Porque a análise combinatória é uma matéria muito interessante, que desperta a curiosidade. Eu amo essa matéria, eu tenho certeza que você também vai gostar. Se você já teve outras experiências que você não gostou com esta matéria, esquece tudo isso. Vamos começar novamente, vamos aprender do zero? Venha que você vai gostar muito. Análise combinatória é uma matéria extremamente interessante e muito importante. Cai no Enem, cai na UERJ, cai em todos os vestibulares. Me acompanhe que você vai gostar dessa matéria. Vem comigo. Quando utilizar análise combinatória? Bem, primeiramente eu preciso saber quando eu preciso utilizar os conhecimentos que eu adquiri com análise combinatória. Combinatória. A palavra combinatória me diz de combinação, formar grupos. Na verdade, a análise combinatória é você formar grupos. Eu conto quantos grupos eu consegui. Quer dizer, uma forma bem simplesinha de te dar uma ideia do que é a análise combinatória. Coloquei um exemplo aqui. Diferentes formas de eu escolher, por exemplo, eu tenho cinco times de futebol, eu quero formar um campeonato, eu quero escolher os jogos. De quantas formas eu posso formar esses jogos? Ora, o time vermelho pode jogar com o time verde, essa é uma forma. O time vermelho pode jogar com o time azul, essa é outra forma, duas até agora. O time vermelho pode jogar com o time amarelo, o time vermelho pode jogar com o time marrom. Mas poderia ser o verde com azul, o verde com amarelo, o verde com marrom, e mais ainda poderia ser o azul com amarelo, o azul com marrom, o amarelo com marrom. E outra coisa que eu preciso pensar também, será que o jogo que acontece, vermelho com verde, falei a ordem primeiro, vermelho, depois verde, será que é o mesmo jogo, verde com vermelho? Sim, se for só uma partida entre eles, é considerado o mesmo jogo. Então, a análise combinatória, eu vou contar quantas são as possibilidades de jogos entre esses times, não é? Então, é muito importante as pessoas, por exemplo, que trabalham com educação física, querendo ou não, elas têm um certo conhecimento de análise combinatória. Um outro exemplo de como utilizar a análise combinatória. Vejam bem, eu tenho 8 alunos numa sala de aula e eu quero formar uma comissão de formatura. De quantas formas eu posso escolher 3 alunos para formar essa comissão? Bem, eu posso escolher aqui, eu coloquei os alunos representando as cores, né? Eu tenho um aluno de cor preta, marrom e rosa. Mas eu poderia escolher o azul, o lilás e o laranja. Mas eu poderia escolher o amarelo, o verde e o preto. De quantas formas diferentes eu posso escolher esse grupo? Ora, se eu tiver 2 pessoas iguais, igual esse exemplo aqui, olha, amarelo, verde, o de baixo, amarelo, verde, mas o terceiro é diferente, esse grupo é diferente do outro. Certo? De quantas formas eu posso escolher esses alunos? Aqui tem muitas formas, estou colocando somente alguns exemplos. Bem, ainda tem outra coisa que eu preciso pensar. Será que são só 3 alunos que eu vou escolher? Entre eles não tem diferença? Porque se tiver diferença entre eles, já muda toda a quantidade de formas que eu vou escolher, a quantidade de situações que eu posso escolher essa comissão. Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Aqui o preto é presidente, o roxo, o marrom é secretário, o rosa é tesoureiro. Mas olha na de baixo, eu já mudei a ordem. Agora, quem é o presidente agora é o marrom. Quem é o secretário é o rosa. Quem é o tesoureiro é da cor preta. Este grupo aqui é diferente desse. Então, para eu trabalhar com análise combinatória, além de eu contar essa quantidade, né, que é o meu objetivo, eu preciso saber se é diferente a posição entre eles. Se o fato deles trocarem de lugar vai mudar. Eu posso contar como se fossem 2 comissões diferentes. Olha, nesse caso aqui esse grupo aqui é diferente desse, apesar de serem as mesmas pessoas. Preto, marrom e rosa é diferente de marrom, rosa e preto. Por quê? Porque eles ocupam posições diferentes. Agora, se eles não ocupassem posições diferentes, o grupo seria o mesmo. Então, para eu poder contar as situações diferentes que eu tenho, eu preciso também ter essa visão. E isso vocês vão aprender comigo mais tarde. Um outro exemplo muito utilizado em análise combinatória são as senhas de banco. Quantas senhas diferentes eu consigo formar, né, criar, para proteger a minha conta se eu puder usar somente os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha bem, se eu quero escolher só 3 números, se a minha senha só tem 3 números,
Eu tenho o número 123, ou melhor, 1, 2, 3. Será que essa senha é diferente de 3, 1, 2? É. Por quê? Porque se é senha de banco, o primeiro número sendo 1, o segundo 2 e o terceiro 3, é diferente do primeiro 1, do primeiro 3, o segundo 1 e o terceiro 2. Vocês perceberam, então, que este grupo, né, formado por 1, 2, 3, é diferente de 3, 1, 2. Por quê? Porque senha de banco representa situações diferentes. Então, eu conto esse, eu conto esse. E aqui eu tenho muito mais, mas quantas? Quantas senhas diferentes eu consigo com esses números de 1 até 6? Será que essa quantidade vai ser suficiente para o tanto de cliente que tem naquele banco? Então, é isso que a gente precisa saber. Quando a quantidade de senhas diferentes e como que eu faço para contar essas senhas. Isso daí, com certeza, vocês verão mais tarde e com certeza vocês vão gostar muito, tá?